O analista traz um tema interessante aqui hoje, então vamos falar sobre mercado, continuando no tema profissões. E aí eu quero falar sobre o vídeo anterior, que foi o CLT versus PJ. Esse vídeo deu muita interação, então teve uma repercussão muito boa, tanto no TikTok quanto no Instagram. Então tá no YouTube completo, tá? A galera teve muita mania de ver o vídeo no início e não assiste o final, então causa muitas impressões, né? A galera pega o corte, tira de contexto, enfim. Teve muita repercussão de quem é PJ, de quem é CLT e de pessoas perguntando como que faz para ganhar esses salários entre 5 a 10k. Então foi muito legal. Enfim, teve uma discussão com uma seguidora muito boa e aí surgiu o tema farmacêutico, tá? Onde uma amiga dela é farmacêutica, empreendedora, e ela não tem tempo, tem muitos problemas com ter pessoas para trabalhar, e confiança também. Então ela é PJ, porém ela tem muito falta de tempo em relação a não estar na sua empresa, né, cuidando da sua empresa. Então a gente vai falar sobre o assunto, sobre as tendências do mercado para o farmacêutico, o que o mercado está solicitando e pensando em inflação em governo, o que o governo espera ou como que o governo está se movimentando em cima disso. E aí, eu vou começar com a seguinte notícia. Pedidos dos supermercados para vender remédio que não necessita receita. Ou seja, os hiper e os supermercados querem vender remédios, aqueles remédios que não precisam de receita. E aí, qual que é o motivo da indústria dos mercados de venderem isso? Ter uma ampliação de produtos, onde o consumidor vai fazer a sua compra mensal, porque é tradicional no nosso país, e ali ele já compre os seus remédios, principalmente aqueles que não precisam de bula, na verdade de receita. Porém, os supermercados hoje, eles são impedidos de fazer isso, pois eles não têm estrutura de informação de qual o melhor remédio o consumidor comprar. Eu acho muito simples. Acredito que os mercados irão querer resolver isso. Bom, isso teve um burburinho na indústria farmacêutica, pois a indústria farmacêutica vai perder o consumidor para os grandes mercados. Não vai perder 100%, ainda vai existir as farmácias. Porém, uma pesquisa feita, ou seja, teve testes também com essa pesquisa, dizem que mercados que vendem produtos farmacêuticos, ou seja, remédio, reduzem 35% do valor desse produto. O que isso significa? Os mercados compram ali no atacado, conseguem vender no varejo de uma forma com um valor menor. Ou seja, prejudicaria os setores farmacêuticos em termos de concorrência. E para nós consumidores é muito interessante pagar mais barato. Bom, em 2024, uma matéria da CNN, e eu vou postar aqui isso no vídeo, diz que teve um aumento de 4,5% nos custos dos remédios. Ou seja, o consumidor está pagando quase 5% a mais. E isso tem um impacto direto na inflação do país, no governo. A gente vive um período de inflação onde o governo tende a ter ações para baixar os valores dos produtos básicos, que seriam remédios. Pensando em governo, o que o governo pode fazer para facilitar a venda de remédios, que vai ter impacto direto no povo, né? No público direto, que é o consumidor, onde vender em supermercados melhoraria o acesso aos consumidores na compra de remédio. Ou seja, o consumidor teria um maior poder de compra no mercado, se ele pudesse pagar 35% mais barato nesses remédios. Bom, eu acredito muito que vamos chegar no nível dos supermercados venderem produtos farmacêuticos. Provavelmente você não lembra qual foi o momento onde os super e hipermercados começaram a vender produtos relacionados à suplementação. Eu lembro que era só em farmácias, drogarias ou lojas de suplemento.
Hoje não, você chega no mercado e tem tudo ali. Whey protein, creatina, aqueles produtos ali que fomentam aí a indústria da educação física, né? Então, eu não acredito que vai levar muito tempo para os super hipermercados começarem a vender remédios. Porque é algo que beneficia o governo, né? Traz popularidade, ou seja, traz a redução de preços dos remédios, que abre a concorrência. Bom, em paralelo, há um projeto de lei na Câmara dos Deputados, na verdade já foi até aprovado, está em trâmite ainda, em discussão, um projeto de lei para o piso salarial dos farmacêuticos. A intenção é colocar um piso de 6.500. Hoje no Brasil tem uma variação aí nos salários do farmacêutico, mas a base aí é na faixa de 4.200, depende de estado para estado. Bom, qual que é o impacto desse piso salarial? Para o empreendedor, para o farmacêutico, é um impacto muito alto. Porque quando você aumenta o salário do teu funcionário, você tem que balancear isso de outra forma. Ou você produz um produto mais barato, ou você vende ele mais caro. Geralmente, para o vendedor, ele não vai produzir mais barato, pois quem produz é a indústria. Então, ele só faz a venda. Então, geralmente, ele insere esse valor na venda. Então, o piso salarial é outro ponto. Eu acredito muito que essa venda de produtos vai passar também para hiper e supermercado. E aí tem um ponto que é interessante. O farmacêutico hoje, em sua maioria, e aí aqui eu não estou desvalorizando a profissão, pelo contrário, tem uma importância muito grande, mas em sua maioria, quando ele não vende um remédio com receita, ele fez apenas um papel de vendedor. Se você tem dor de cabeça, precisa comprar um dipirona, o famoso, você não precisa da opinião do farmacêutico. E já é um conhecimento que todo mundo tem. O ideal seria você consultar o farmacêutico. Ideal seria, mas ninguém consulta, todo mundo vai lá e compra, né? Então, o farmacêutico nessa função, ele tem apenas a função de um vendedor. Acredito eu que a indústria da venda do produto farmacêutico, ela deve ter uma variação maior entre vendedores e farmacêuticos. Exemplo, uma drogaria que tem 5 funcionários, eu acredito que um vai ser farmacêutico e o resto vendedor. E talvez um enfermeiro, porque as farmácias que prestam serviço de enfermaria também são importantes. Então, acredito muito que no período de no máximo 5 anos haverá uma mudança no xadrez das posições do farmacêutico e nas posições de comércios que comercializam esse tipo de produto. E aí, pensando em governo, é totalmente viável para a popularidade dos governos. Aumentar a expansão de vendas desse tipo de produto e principalmente se ele vai ter redução de preço. Então eu acredito muito que a gente vai ter uma migração. E você que é farmacêutico e tem o perfil de vendedor, é importante sim ter o perfil de vendedor, porém ter o perfil de executor é muito importante. E executor que eu digo é aquele perfil mais enfermeiro, pois farmácias e drogarias acredito que vão ter um xadrez aí pensando em funcionários. Até porque o empreendedor não vai querer pagar um piso salarial de 6.500, isso está em trâmite nas esferas federais para ser aprovado. O empreendedor, eu não acredito que ele vai querer pagar R$6.500 para um farmacêutico que vende dipirona. Eu não estou sendo exagerado. Tem um dado que diz o seguinte: 30% das vendas de remédio são produtos que não precisam de receita. Ou seja, quase 50% desses remédios são vendidos no farmacêutico, que na verdade poderia ser um vendedor. O fato dos super e hipermercados não poderem vender esses remédios é o fato de não ter estrutura física, né? Hoje é exigido tem ali um farmacêutico ao menos para orientar, pela questão também da vigilância sanitária, enfim. Mas eu não acredito que
vai ser algo difícil para os hiper supermercados se adaptarem a isso. Bom, então você que é farmacêutico, não seja estático, se atualize sobre o mercado. Acredito muito que vai ter uma mudança e também, com certeza, em algum momento, a inteligência artificial vai chegar. Recentemente eu fui comprar um remédio e eu tive preguiça de sair de casa, pois a farmácia ela estava a 6 quilômetros da minha casa. O que eu fiz? Entrei no aplicativo da drogaria, realizei a compra do remédio, não precisava de receita. E aí eu entrei na Uber e contratei a Uber Express, se eu não me engano. Então o remédio em menos de 30 minutos estava na minha residência. E aí qual que é o ponto que eu quero chegar? Eu ia ter que ligar o meu carro, sair da minha casa, ir até o ponto de venda, retirar o remédio e voltar. Daria aí 10 quilômetros tomando a ida e a volta, fora o tempo que eu iria gastar, provavelmente mais de 30 minutos. E aí tem outros pontos que eu não quero entrar, segurança, sair da minha residência, me deslocar. E por R$17 o remédio era 7 e o frete era 10. Por R$17 o remédio veio até a minha casa. E no final das contas, 50% desse ciclo completo é inteligência artificial, que é a compra online desse produto na drogaria, ou seja, não precisei de me deslocar. E o farmacêutico na drogaria, ele fez o papel de vendedor. Ele pegou o produto, colocou no drive-thru, onde o entregador express retirou o produto e trouxe até minha casa. Ou seja, não precisaria de um farmacêutico, já que eu sei qual que é o produto que eu queria e já que eu não precisaria de sair de casa. Então, para você empreendedor principalmente, vai ser fundamental ter inteligência artificial no teu negócio. Se você tem dúvidas de como implementar inteligência artificial no teu negócio, comente nesse vídeo, mande um direct e a gente tem informações privilegiadas deste mercado. Você que é CLT e é contratado, se atualize, se movimente e veja as tendências para os próximos 5, 10 anos. Não seja estático. Para dúvidas, direct. Valeu!